Hoje é o Dia Internacional de Saúde Mental, um alerta que é feito não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. É um dia importante, segundo a Organização Mundial da Saúde, um bilhão de pessoas sofrem com problemas relacionados à saúde mental. E para falar sobre esse assunto, para debater esse tema, a gente está agora recebendo aqui no nosso Band News Station o Dr. Daniel Barros. Doutor Daniel, muito obrigado pela presença. Esse número, doutor Daniel, é assustador, é impressionante. E a sensação que eu tenho, doutor, é que toda vez que a gente fala sobre esse assunto, né, os números sobem. Esse número de pessoas que sofrem com saúde mental. É uma doença dos nossos tempos? É algo que no passado ninguém sabia que existia, mas existia? Ou a situação realmente está piorando? Por quê, doutor? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberta, parceira de Monamente. Bom dia aos ouvintes. Pois é, hoje é dia de a gente falar da saúde mental e às vezes não tem muito como fugir de falar um pouco da doença mental quando a gente vai falar da saúde mental, né? É meio paradoxal isso, mas a gente precisa falar das duas coisas. E de fato, você tem razão, Barão. A gente tem enfrentado aí esses números crescentes e é um fenômeno bem complexo, né? Porque muitas pessoas eram doentes, ou já estavam doentes e não sabiam, e a gente começa a falar disso e as pessoas começam a se reconhecer, falam, puxa, então peraí, eu tenho isso daí, é melhor eu ir atrás. E isso é bom que aconteça isso. É bom que, nesse sentido, que aumente o número de pessoas procurando o médico, não porque as pessoas estão ficando mais doentes, mas porque as pessoas estão sabendo mais disso. Tem uma estatística, Barão, só para você ter uma ideia, de que 90% das pessoas com transtornos mentais no mundo, não estou falando do Brasil, no mundo, não recebem o tratamento adequado. Foi um estudo que foi publicado esse ano, 2025. Metade das pessoas que tinham uma doença mental, então as pessoas iam lá, entrevistavam, faziam ali a anamnese, né, faziam uma entrevista clínica com mais de 50 mil pessoas no mundo. Metade das pessoas que tinha problema psiquiátrico não sabia que tinha. Aí a metade que sabia que tinha, só 2/3 procurava tratamento. Mas de quem procurava tratamento, só metade recebia tratamento adequado. Enfim, fazendo as contas, quase ninguém estava sendo tratado adequadamente. Então, esses números, infelizmente, eles ainda têm que crescer. Porque a gente vai adoecer mais? Não, porque tem muita gente ainda doente sem nem saber disso. A gente teve uma pesquisa que chamou muita atenção, divulgada nessa semana, doutor, pesquisa Ipsos, divulgada na terça, que apontou que para 52% dos brasileiros, saúde mental é o principal problema de saúde do Brasil, à frente de câncer, por exemplo. E foi um salto grande na comparação com 2018, tivemos a pandemia no meio, quando 18% dos entrevistados tinham essa percepção. E aí 74% dos brasileiros disseram que acreditam que ter saúde mental perfeita é sinônimo de não sentir tristeza, estresse ou angústia. Dr. Daniel Barros está lançando justamente agora um livro cujo título é Sofrimento Não é Doença. Doutor, qual a análise que você faz dessa relação que o brasileiro tem, né, com esse conceito de boa saúde mental? Acho o dado maravilhoso, ele já se explica um pouco, né, Roberta, porque veja, ok, a saúde mental é importante, é o tema mais importante, né, para tanta gente assim. Só que aí a gente se ilude, achando que saúde mental perfeita é não ter tristeza nem estresse. Quer dizer, bom, primeiro, saúde mental perfeita não existe, né? Existe a saúde mental, a saúde perfeita não existe. Eu uso óculos, já não é perfeito, quer dizer, cada um vai ter alguma coisa. Então, saúde mental perfeita não existe. Agora, saúde mental, beleza, não é perfeito, mas eu estou saudável. Significa que eu não estou triste? Significa que eu não estou estressado? Ao contrário. A gente vivenciar as emoções e deixar que as emoções participem da nossa vida é sinal de saúde, né, Roberta? Se o ouvinte perde alguém na família, ou se o ouvinte está passando por uma pressão no trabalho ou em casa, seja onde for, ele tem que ficar triste com a perda, ele tem que ficar estressado para conseguir dar conta daquela pressão. Então, é uma resposta saudável também a gente ter emoções negativas. A ausência de emoções negativas não é sinal de saúde. A saúde, ela é a vida mais completa, né? A doença mental é quando alguma emoção, que pode ser até alegria, pode ser até uma emoção positiva,
ela toma conta e aí ela não passa nunca mais e ela começa a atrapalhar o nosso dia a dia. Mas quando saber, doutor, que vale a pena procurar um profissional? Quando saber que aquilo que você está sentindo não é algo, entre aspas, bem entre aspas, normal? Né? Aquele sentimento de frustração, de tristeza, de que algo não deu certo, enfim. Até que ponto é possível medir? Quando isso é algo, de novo, entre aspas, normal, porque varia muito de pessoa para pessoa, e ir até um profissional procurar ajuda? Excelente, Barão. Na verdade, a gente nem precisa colocar entre aspas o normal, né? Porque de fato é normal nós sentirmos coisas assim. Normal no sentido de que todo mundo vai experimentar de alguma maneira, em algum momento, sentimentos negativos, sentimentos ruins. Isso acontece, isso é, nesse sentido, normal. Quando a gente deve se preocupar? Quando esses sentimentos, eles vêm e não vão. Porque sentimento vem e vai, né? E esses sentimentos que indicam que a gente não está bem, seja a tristeza, seja a ansiedade, seja um descontrole, ele vem e fica, ele se instala na nossa vida e parece que o tempo passa e aquela coisa não vai embora e ela começa a nos prejudicar, começa a atrapalhar nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho e assim por diante. Então aí a gente fica desconfiado. E aí, Barão, eu tenho um bordão que eu sempre repito com a Roberta no Humanamente, que é o seguinte: desconfiou? Procura, não fica esperando para ver se é um problema ou não. Se você amanhece com o braço sangrando, caído, você não vai ficar esperando para ver o que é, você vai no médico. Então, desconfiou, acha que pode não estar bem emocionalmente, procura um profissional. Pode ser o psicólogo, pode ser o psiquiatra, pode ser o médico de família, pode ser o seu ginecologista, procura alguém. Eu sempre digo, é melhor procurar e descobrir que não era nada do que ser alguma coisa e não ter procurado. A gente tem a oportunidade, né, doutor Barão, fazendo Humanamente, de conversar com ouvintes da Band News FM, ler as mensagens, os comentários pelas redes sociais, no nosso programa que é multiplataformas. E as pessoas sempre perguntam pra gente sobre o uso de remédios, sobre a explosão de diagnósticos que a gente vive também. O Brasil é um dos países que mais consome ansiolíticos e antidepressivos do mundo. Como é que você separa, doutor, o avanço da medicina, que amplia acesso ao tratamento e que é tão importante, mas também do que alguns especialistas chamam de uma medicalização generalizada da vida? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ele é o país que tem mais transtorno de ansiedade no mundo. Então ele tem que consumir mais ansiolítico no mundo mesmo, né? E se a gente leva em conta que boa parte das pessoas que estão doentes e nem sabem, provavelmente tem muito mais gente precisando de remédio sem tomar do que gente abusando de remédio. Existe gente abusando de remédio? Sem dúvida nenhuma. Tem gente que toma remédio achando que está resolvendo um problema que na verdade não é uma doença? Tem essa condição, sem dúvida nenhuma. Aliás, é o título do livro, né, que eu lancei esse mês, Sofrimento Não é Doença. Mas, se a gente pesar os dois problemas, a gente tem um problema que é grave, que é a pessoa procurando solução fácil num remédio para um problema que é de relacionamento, para um problema que é de gerenciamento do estresse, é um problema, porque ela não vai encontrar solução ali. Agora a gente tem um problema que, na minha opinião, é mais grave, que são pessoas doentes de fato, que nem sabem que estão doentes, que não procuram tratamento. Se a gente vai numa escola, o exemplo da escola é sempre muito bom, você pega uma escola de classe alta, central, né, gente rica, provavelmente você vai encontrar crianças ali com suspeita de TDAH, de déficit de atenção, que não tem déficit de atenção. Mas vai numa escola vulnerável, na periferia, com as pessoas com baixa condição socioeconômica, baixo acesso à saúde, com certeza você vai ver muito mais criança doente que nem sabe que está doente, e aí já nem só de transtorno mental. Vai ter gente com miopia que está indo mal na escola porque não sabe que é míope, vai ter gente com anemia que não está se alimentando direito, né? E aí muita gente também com TDAH e etc. que não está se tratando. Então, são dois problemas, a gente vive sim entre o excesso e a falta, mas a falta me parece ainda mais grave do que o excesso. Temos muitas participações de ouvintes aqui pelo 11 999 59 100. Me chamou a atenção muitas ouvintes que cuidam, mandando mensagens perguntando de saúde mental. Entre elas a Emily, falou, olha, eu cuido da minha mãe há 17 anos, sofro de depressão e ansiedade, no meu tratamento uma das dificuldades é melhorar enquanto
lido com um problema forte na vida, sou filha única e é difícil também a rotina dos cuidados. A gente já fez alguns programas sobre cuidados e sobre cuidadores e a importância da saúde mental de quem cuida, né, doutor? E sempre rende demais com os nossos ouvintes. Com certeza, né, Rô? Eu penso que a gente está discutindo aí no Brasil escala 6x1, escala 5x2, escala 4x3, e o cuidador tem uma escala 24/7, sem férias, sem 13º, sem feriado e sem valorização. Faz um trabalho que não é valorizado muitas vezes, até a pessoa que é objeto de cuidado muitas vezes nem tem condição de valorizar. Então é muito importante a gente cuidar de quem cuida, né? Porque é um trabalho desgastante que traz uma pressão sobre a saúde mental de fato, e a pessoa precisa estar bem para cuidar do outro. Então a gente precisa cuidar deles, precisa criar rede de apoio, precisa acionar todos os direitos que tem, os aparelhos que existem no SUS para ajudar a cuidar, tudo isso tem que ser acionado e a gente tem que realmente cuidar das pessoas que cuidam. É isso aí, doutor Daniel Barros, sempre importante participação aqui na nossa programação, com Humanamente também. Hoje é Dia Internacional da Saúde Mental, todo mundo que puder deve cuidar mesmo, não é brincadeira, não é exagero, não é algo que a pessoa possa deixar para lá, a consequência pode ser algo muito, muito grave. Doutor Daniel, sempre bom tê-lo aqui com a gente, um grande abraço para o senhor, até a próxima. Valeu, Barão, beijo, Rô, até a próxima. Valeu, doutor.